uma terça com o mestre. Esse é um compromisso que nós temos, poder estar reunido aqui para trazer informações com certeza relevantes para o dia a dia, principalmente para aqueles profissionais que não são especialistas na área e querem aprimorar seu conhecimento, tá? Aprimorar o seu conhecimento. Então, esse é o canal que nós temos, não só da Terça com Mestre, mas também o canal onde nós divulgamos os nossos cursos online, que é um ponto importante para você que quer se dedicar na área diesel, você que ainda não trabalha com diesel. Nós temos o curso online de diagnóstico em sistema de gestão diesel como Correio, abrangendo todas as aplicações, independente da marca. Temos também o curso online de reparação de injetores Bosch. Imagine toda a família Bosch. Hoje nós vamos dar uma palhinha sobre um injetor especificamente da Amarok, mas primeiramente, mais uma vez, dar as boas-vindas a vocês, agradecer pela presença de cada um de vocês que está presente aqui conosco. Não esqueça de deixar o seu like, pessoal. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, né, o nosso trabalho, divulgue, para que a gente alcance mais profissionais, que a gente possa realmente fazer a diferença neste segmento que é tão precioso, que é tão carente de profissionais especialistas nessa área, né? Na área diesel. Então, aqueles que ainda não me seguem no Instagram, @prof.nonatosantos, você pode me seguir no Instagram, ok? Sempre nós trazemos, assim, temas que chamam a atenção do dia a dia. O que não, eu sempre falo aqui, o que nos norteia? Os problemas que acontecem no dia a dia. E a Amarok, ela tem duas aplicações de injetoras, nós vamos ver, ok? Que estão no sistema, nós vamos falar a respeito disso, onde nós vamos ver problemas e soluções, tá? Injetores da Amarok, ok? Então, grave bem, olha aí o tema, problemas e soluções injetores da Amarok. Então, vamos lá. Vamos aí, pessoal, vamos aqui. Deu uma travadinha aqui, vamos ver o que eu posso fazer aqui para mudar. Travou. Bom, ok. Ok, então vamos lá. Vamos lá, agora sim. Então vamos lá. Vamos falar sobre um rápido histórico sobre esses injetores da Amarok. Só para você ter uma ideia, o injetor 0445-115 034 foi o primeiro injetor que ingressou no projeto da Amarok. É um piezoelétrico, é um injetor piezoelétrico, o atuador é piezoelétrico, então tem algumas características. Por quê? Porque as normas de emissões, já em 2009 a 2011, que é o período em que essas aplicações estiveram presentes no processo de fabricação para a aplicação Amarok. Então, nós temos aí injetores piezoelétricos. Por quê? O injetor piezoelétrico ele tem uma resposta de tempo e volume de injeção muito bom, em tempos em milésimos de segundo, assim, muito eficiente. E quando nós falamos de tempo e volume de injeção, nós falamos em eficiência, nós falamos em lei de emissões, porque nós temos, e eu sempre falo aqui que nós temos dois pontos importantes, que é tempo e volume de injeção. A qualidade de injeção tem que ser obedecida. Então, esses dois injetores que seguem nessa data de 2009 a 2011, que é o 034 e o 035, ele é piezoelétrico. Porém, o que acontece?
Acontece que quando um projeto desse, que é desenvolvido lá na Europa, chega na nossa realidade aqui, nós temos vários fatores, nós temos clima, nós temos, ah, ou seja, o combustível, nós temos muitos fatores que levam a você ter um comportamento e, consequentemente, uma, um resultado de trabalho de um injetor como este. Então, fechamos as leis de emissões, ele foi projetado para fechar as normas de emissões de Euro 4 para Euro 5, na época, né, lá na Europa, muito bem, mas acontece que surgiram alguns probleminhas, que nós vamos ver quais são esses problemas. Então, a engenharia teve que mudar o projeto. Mudou para quê? Então, vamos lá. Ora, em 2011, então nessa transição de 2009 para 2011, os veículos saíram equipados com injetor piezo, atuador piezo, capacidade volumétrica de quase 60 milímetros cúbicos por injeção em plena carga para atender o torque e a potência. Perfeito. Mas acontece que o elemento peso é um elemento aonde nós vamos ver pelas suas características, ele tem, assim, digamos, uma sensibilidade muito grande a determinados fatores que nós vamos explicar. Então, mesmo atendendo às normas de emissões, a engenharia, pelos problemas que começaram a apresentar, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, em outras regiões, em outros países, a engenharia começou a desenvolver, porque até então os injetores de bobina não tinham essa velocidade de atracamento, essa velocidade com que a injeção acontecesse assim, de uma forma mais rápida, eficiente, porque você sabe que o diesel ele tem uma característica muito bem definida para que ele gere e entre no processo de combustão, ok? E aí os engenheiros desenvolveram o injetor CRI, né, com uma característica aonde surgiu, então, injetores de bobina, que são esses injetores, vamos colocar aqui na ponteiro ou a laser, ok? Então, nós temos aqui, ó, um injetor de bobina, tá vendo aí, ó? Injetor de bobina, que você já conhece, e ele começa, então, com o injetor 0445-110-368. Ora, para você que não é especialista, mas trabalha com diesel, que está começando e que quer se especializar, né? Nós temos um curso online onde nós falamos sobre reparação de injetores Bosch, desde a primeira geração até a mais moderna. Então, é um curso online aonde nós oferecemos não só a parte conceitual, mas toda a parte prática de desmontagem, montagem. Então, para você que quer se especializar nesse segmento, que é muito rico, viu? É um segmento e carente de profissionais, né? Então, saiba que nós temos aqui, claro que aqui, pelo tempo que nós estamos apenas fazendo uma rápida explanação dentro dos problemas e soluções dos injetores da Maroc, mas para você que quer se tornar aí um profissional neste segmento, e ó, um segmento onde o faturamento, onde a rentabilidade é muito grande, são profissionais que ganham, só para você ter uma ideia, na faixa de 10 mil reais, dependendo da especialização que ele adquira, então é um mercado muito promissor. Então, o 0445 é um projeto, Zero é um projeto alemão, 445 é um produto do sistema Comorreio, 110 é o injetor CRI. 368 é o projeto, a aplicação Amarok. Então, 368 e 369 foram os injetores de bobina, que nós vamos ver as características, que conseguiram atender, vejam que nós falamos que o piezoelétrico iniciou, a Amarok iniciou em 2009, aproximadamente na Europa, com 2009 a 2011, utilizando esses injetores 034 e 035. E de 2011 a 2012, então, nós temos aí os injetores de bobina sendo desenvolvidos.
Mas que características eles têm? Nós vamos ver justamente isso. Isso aqui é um histórico para você poder situar. De 2012 a 2018, os injetores saem de 368 e 369 para 646 e 647. Ainda é injetores de bobina, porém a engenharia trabalha algumas performances, como a indutância, trabalha no peso do elemento da peça induzida, ou seja, essa evolução. Por que então ele não saiu com o mesmo número 368, 369? Claro, porque ele sofreu modificações, melhoras, ângulos, diâmetros de furo, tem um curso de agulha, uma série de fatores, performance, para que ele pudesse atender. Só para você ter uma ideia, em 2009 e 2011, o injetor piezoelétrico trabalha aí com três pré-injeção, uma injeção principal e duas pós. O injetor bobina, o injetor como rede bobina, o 368, 369, aí você já tem uma performance também de duas prés, uma principal, duas pós, mas uma performance também que atende às normas de emissões. Agora, de 2017 a 2023, aí já começam os motores sair de 2 litros e para 3 litros, motores 3.0 V6, tá? Então você já começa a ter motores da Amarok com torque e potências maiores, cilindradas maiores, ele volta então na faixa de 2017 a 2023, ele passa a ter aí os injetores piezoelétricos 067, o 083, 084. Então, ele volta a trabalhar até os dias de hoje. Ok? Está claro assim? Uma rápida explanação. As datas a gente pega junto com as montadoras, às vezes pode ter um deslizezinho de um ano para cá, um ano para cá, mas isso é irrelevante, é apenas um histórico para você saber que o injetor da Amarok ele está dividido em duas aplicações específicas, que é o injetor piezoelétrico e o injetor, ou seja, o injetor piezoelétrico ele é denominado CRI 3, como reinjector 3, tá? E nós temos o injetor CRI 2.18. O injetor ponto 18, nós vamos ver quais são as características. Está claro? Muito bem. Então, antes de nós entrarmos nos problemas e soluções, nós fizemos assim um overview para que você pudesse, para você que não é especialista em Amarok, ou que você está iniciando na área diesel e quer saber justamente esse histórico, então, para que a gente possa entender esse panorama da história aí, né, para que você possa ficar claro para você isso aí, ok? Vamos seguir, então. Então, se alguém perguntasse para vocês quais são os dois injetores desde 2009 até 2023, quais são os injetores que são utilizados normalmente na Amarok? Então, são os injetores CRI-3, que é o peso elétrico, e o 2.18, que são injetores para 1.800 bar de pressão e que não tem mais esfera. Nós vamos ver isso. Mas a gente está aqui para falar dos problemas e também para a solução. Então, quais são normalmente os problemas que existem logo de imediato? Desgaste prematuro. Desgaste prematuro. Ele tem desgaste prematuro. Para você ter uma ideia, esses injetores foram projetados para 180 mil, 200 mil quilômetros. Se ele não trabalha né, nas condições que sejam favoráveis, que nós vamos comentar, a vida útil ele sofre desgaste prematuro e vão trazer problemas, consequentemente, ao funcionamento do motor, aquilo que se destina para atender torque e potência do motor. Então, nós vamos lá. Então, quais são a primeira peça do injetor de bobina? Vamos começar por injetor de bobina, tá? De bobina, ok? Para a gente poder... depois chegamos no piezoelétrico. Bom, nós temos aqui a válvula.
A válvula, nós temos aqui o bastão da válvula, olha, o pistão da válvula. Esse pistão, ele tem uma folga aqui de 2 milésimos, há o orifício de alimentação, o orifício de descarga já na saída, porque tem um orifício no centro aqui, que é o orifício de retorno. E esta válvula aqui, ela não tem esfera. Então, a primeira coisa que nós chamamos a atenção, por que que a engenharia foi eficiente no que diz respeito a ajustar tempo e volume de injeção? Porque a peça induzida, ok, ela é muito mais leve, ela é atraída com uma indutância que não é muito alta. A indutância que normalmente acontece nessas aplicações é em torno de 320 milihenry, 340 milihenry, depende das características, depende da projeção da válvula, porque um detalhe interessante, o fabricante Bosch, ele não tem conceito de reparação para esses injetores. O fabricante não vende peças originais. Então, você tem que dispor de peças que hoje no mercado agregam valores consideráveis, né, a nível de qualidade, posso dizer assim, porque eu faço uso também no nosso laboratório, na reparação que nós fazemos, e um dos injetores que mais nós fazemos na nossa empresa, na RVM, que é o laboratório onde nós fazemos os injetores, os remãs, e atendemos também os mecânicos que têm oficinas, que estão, mandam de todo o Brasil para nós, para solucionar os problemas e fazer avaliações. Então, esse injetor, o 647, o 646, o 369, 368, é, é, 369, então, automaticamente são injetores que nós temos, já essa peça, a válvula, ela sofre desgaste prematuro. Quais são os tipos de desgaste que sofre? Olha, na parte superior, essa imagem de microscópio que você está vendo aqui, olha, ela é a projeção da visão aqui em cima, olhando de cima aqui, ó, olhando de cima. Então, olhando de cima, você tem automaticamente, você pode perceber que existem ranhuras. Por quê? Porque aqui está envolvido num campo magnético da bobina. Então, automaticamente, as micropartículas abrasivas, metálicas ou calcárias que se desprendem do solo, elas passam pela válvula, elas passam porque elas vêm do reio e entram neste orifício e elas agridem não só a parte superior, como você está vendo essas raias aqui, ó, mostrando que houve uma contaminação por micropartículas abrasivas, ok? Seja calcário, seja metálicas, desprendidas do sistema. E bem aqui dentro nós temos, aqui, bem aqui nesse corpo, onde o prato induzido se assenta, tem essa aresta de vedação. A aresta de vedação que você tem aí aproximadamente aí 1/100º de área distribuída. Isso significa dizer que você tem uma força resultante aí de 1.800 bar de pressão, porque a força da mola é estabelecida da válvula. Então, quando essas partículas estão presentes, seja no reio, seja no sistema, elas riscam, elas danificam, sem dúvida nenhuma. E o pino, que é o pino que faz o controle hidráulico do volume dinâmico, esse pino ele tem a função de fazer o controle dinâmico, tá? Ele também tem sua aresta aqui na ponta, ok? Ele tem sua arestazinha aqui na ponta, ele tem sua conicidade, desculpe, e se assenta também no orifício central da válvula. E o bastão. Ora, o bastão ele sofre porque, observe, todo pico de pressão que acontece no reio causa cavitação, principalmente se tiver presença de bolhas, de microbolhas de ar. Às vezes, essas micropartículas nem vêm da bomba, nem vêm do tanque, vêm do reio por
descontrole de pressão. E, é claro, que tipo de problema nós vamos ter? Ora, se nós perdermos, se nós não temos a vedação da válvula, nós perdemos pressão do reio, nós retardamos o processo, da qualidade da injeção, então são muitos fatores. E o que que você tem que fazer diante, qual é a solução diante desse problema? Sem dúvida nenhuma, tá, tem o anel de alta pressão que absorve esse pico de pressão, porque no sistema não pode haver picos de pressão desordenados, por isso que a função das válvulas que estão contidas nessa aplicação, que o módulo controla através de um sinal PWM, isso nós falamos muito bem no nosso curso de diagnóstico online também, mas o que solução nós temos? Se existe uma cavitação muito acentuada, nem retífica dá jeito, às vezes acontece, quando é uma abrasividade, uma cavitação muito leve, até uma retífica você consegue. Agora, se existe uma profundidade muito acentuada, então automaticamente você tem que substituir a peça. Não tem jeito, porque aqui você vai perder tempo de injeção, volume de injeção, vai fumaçar preto, vai desequilibrar a queima, a partida vai ser longa, às vezes não vai dar partida porque não tem mais estanqueidade. Então tem uma série de fatores. Ora, então, se nós temos um atraso de injeção, se nós temos uma má qualidade, isso reflete na perda de torque e, consequentemente, potência. Agora, qual é a causa raiz? Eu estou adotando essa linguagem porque eu já percebi que a maioria dos profissionais tem muita dificuldade de entender o que é a causa raiz. A causa raiz, que leva ao desgaste prematuro pode ser um diesel de má qualidade, ok? Pode ser ah, o tanque de combustível que você não abastece, que o usuário não abastece plenamente, anda na reserva, e aí deixa muito espaço exposto para poeira, para condensação, ok? Descontroles da pressão. Então, essas são as causas raiz que fazem com que haja uma cavitação. Muito presença de oxigenação do diesel, e, consequentemente, a bomba de alta, que trabalha 1.800 bar de pressão, começa a sofrer impacto, falta de lubrificação e deficiência de lubrificação. Então, automaticamente, isso acontece, ok? Então, essas são as causas raiz. Agora, quando você vai, por exemplo, você tem na parte superior a bobina. Então, se você é um profissional que está num segmento que não é de diesel e quer ingressar nesse segmento, que é um segmento muito promissor e próspero, tá? Porque falta profissionais qualificados para investir, você pode investir. Nós temos os nossos cursos online justamente para preparar você a se tornar um especialista, né? Mesmo que você não queira ser um especialista, mas adquirir conhecimento justamente para que você possa lidar com os problemas. E a bobina? O que que nós temos? Nós temos, quando a válvula não está vedando direito, nós temos alteração da resistência elétrica. Ora, se uma bobina tem problema de resistência elétrica, automaticamente ela perde a indutância, ela perde também o isolamento. Por quê? Porque se a válvula não está vedando direito, isso vai acontecer. Então, o que que você tem que fazer? Vai reparar a bobina? Não tem como reparar a bobina, você tem que substituir a peça. Você vai substituir, fazer a substituição da bobina. Porém, qual foi a causa raiz que levou a bobina a danificar? Então, uma válvula que não está vedando direito dá um excesso de temperatura e, consequentemente, vai danificar todo o processo e, consequentemente, você vai ter atraso de tempo de injeção comprometido. Então, se você tem uma bobina cuja esses parâmetros já estão comprometidos, tem que substituir,
Não adianta, milagre você não vai fazer. Milagre você não vai fazer. Isso causa falhamento, desequilíbrio em marcha lenta, perda de torque, potência, emissões, consumo demasiado, enfim, você tem uma série de fatores. E na parte da ponteira, porque nós avaliamos o injetor na parte superior, e na parte da ponteira, vedação da arruela. Então, onde estão os problemas? Carbonização excessiva, restrições dos orifícios dos bicos, dilatação e deformações na parede dos furos de injeção, o ângulo de injeção, a projeção de injeção, a atomização comprometido. Isso, sem dúvida nenhuma, a arruela que a alta temperatura gera uma dilatação, a arruela agora é esmagada e não volta mais, porque às vezes o cidadão usa a arruela não na espessura correta, na qualidade da arruela correta. Então, o que, que nós vamos ter? Uma carbonização excessiva. Então, qual é a causa? O que, que nós temos que fazer diante disso? Substituir as peças. Não tem jeito, nós temos que substituir as peças. Tá? Substituir as peças danificadas, para que a nova possa fazer o trabalho a qual se destina. Agora, qual é a causa raiz de ter tido essa carbonização? Qual é a causa raiz, né? Volume de diesel, ok, não queimado perfeitamente, ou seja, todo diesel que não queima na câmara de combustão gera carvão na ponta do bico. E esse carvão ele vai concentrar calor, e esse calor vai autodestruir a ponto de deformar plenamente a área, a extremidade da ponta do bico e, consequentemente, mudando completamente a performance de tempo e volume de injeção. A qualidade de injeção é comprometida. Então, vejam que nós avaliamos um injetor de bobina da Amarok, rápida. O que, que tem que ser feito? Substituir peça, não tem jeito. Às vezes o cidadão manda o injetor para uma oficina, por ele não conhecer tecnicamente, por ele não ser especialista, ele diz, pô, mas já trocaram tudo, mas não tem como. Agora, em se tratando de injetor piezo, aonde você vai perceber que as coisas são um pouco mais complexas, ok? Mais complexas. Deixa eu só ver se tem alguma. Perfeito. Então, o que, que vai acontecer nesse detalhe? Vejam bem, nós temos o atuador piezo. Ora, o atuador piezo está aqui, ó. É ele que, através de uma alta tensão, ele vai se expandir para quê? Para que o pistão amplificador, o conjunto do pistão amplificador, possa abrir a válvula. A válvula, e essa válvula, ela tem um curso muito pequeno. Ah, então, se o elemento atuador peso, por mais que ele se expanda muito rápido, porque a tensão de trabalho é muito alta, é por isso que nosso curso de reparação de injetores Bosch online, nós explicamos todos os procedimentos de como se avalia, como se ajusta. é. Então, mais uma vez, para você que quer se tornar um especialista, entrar nesse segmento de diesel, que é um segmento onde carece de muitos profissionais qualificados, então está aí. Nos acompanhe, se mantenha informado nas suas redes sociais. Nós sempre estamos fazendo o lançamento do nosso curso. Tá? Se prepare, porque vem a Black Friday aí, nós também queremos entrar, fazer nossa proposta de mercado para vocês. Ok? Então, pessoal, aqui é o pistão amplificador. E aqui é a válvula, o bloco de válvula, a valvulinha bem pequenininha aqui, a molinha. Para você ter uma ideia, essa válvula ela abre em torno de 25 milésimos. É um curso muito pequeno. O disco intermediário que faz a ligação do bloco de válvula com o corpo do injetor. E aí você pergunta, que tipos de problemas nós temos? Atuador piezo, alteração na resistência e capacitância. Ou seja, ele perde a sua capacidade de armazenar tensão
e ele se expande menos, atrasa a injeção e o volume de óleo injetado é comprometido. E nós temos aqui o pistão amplificador que vai amplificar, ele vai automaticamente aumentar o curso de expansão do elemento peso para que acione a válvula. Entre esse pistão tem uma pressão de 10 bar. Ele não pode sofrer desgaste. O pistão não pode sofrer desgaste. Quais são os tipos de desgaste que normalmente se tem? O tipo de desgaste que normalmente se tem é justamente o desgaste proveniente à cavitação, proveniente a diesel contaminado, ok? Diesel de má qualidade. Tá? Então, nós temos aqui esse fator, aonde substituição, o que nós temos que fazer? Substituição das peças. Lembre-se que no começo nós comentamos que o fabricante ele não tem conceito de reparação. Então, ele não tem peças originais para ser substituída. As pessoas compram peças não originais e colocam, ok? Por quê? Porque para que ele volte a ter a performance de tempo e volume de injeção, a qualidade da injeção, é necessário, sem dúvida nenhuma, que ele restabeleça as peças que estão danificadas. E qual é a causa raiz para danificar esse elemento peso? Qual é a causa raiz? A causa raiz simplesmente é o seguinte: combustível contaminado, o cliente que só anda na reserva, ele só anda na reserva, a descontrole da pressão, cavitação do reio por micro bolhas de ar, picos de pressão, deficiência do diesel, o diesel se aquece demasiado e perde a sua lubricidade. Então, nós temos aí, automaticamente, essa situação, aonde nós podemos perceber que a causa raiz está. Por que nós estamos chamando causa raiz? Porque a maioria dos profissionais, eles simplesmente, eles estão substituindo as peças, mas eles não estão avaliando a situação aonde nós temos a situação da causa que levou a danificar, tá? Então, é assim. Então, você tem que ter a causa raiz para poder saber o problema, porque se você substituir o injetor e não resolver o problema da causa raiz, se é um pico de pressão, se é um problema na linha de baixa, se é um problema da bomba de alta, se é um problema no reio, se é um problema de descontrole da válvula, isso você vai saber a nível de como? Fazendo testes, ok? Fazendo testes. Agora, se você monta todas essas peças, e aí você monta as peças, aí tem o start, a medição, você vai fazer o ajuste, você vai ter o ISA, que é qual é a tensão do elemento peso que a sua bancada de teste vai perceber qual é. Se você tem aí a pressurização da linha de retorno, que é 10 bar por peso, e você tem o teste leak test, que é o teste de estanqueidade. Então, se você tem tudo isto, agora, para você poder ajustar o plena carga, para você ajustar emissões, para você ajustar marcha lenta, para você ajustar pré-injeção. Então, vejam, mas a pergunta final que eu quero deixar agora para vocês é a seguinte: a pergunta final. Essa é a pergunta final. A pergunta final é: qual a causa raiz? Se nós não adianta substituir as peças novas, mesmo que não sejam originais, mas que você faça o ajuste desse injetor em uma bancada de teste, não importa qual, desde que ela tenha um bom controle de pressão, um bom controle de medição. Então eu pergunto para você, vai adiantar você colocar injetores novos? Vai adiantar você não revisar toda a linha de baixa pressão? A linha de alimentação da linha de baixo, a bomba de alta, reio, as válvulas? É por isso que nós, sempre quando nós iniciamos esse nosso bate-papo, nós chamamos a atenção de que
nós queremos formar aqui profissionais que, que querem seguir neste segmento, que querem justamente olhar esse mercado, que é um mercado grande, um mercado promissor, um mercado muito rentável, onde os profissionais ganham muito, muito bem, e você pode ser um deles. É por isso que nós estamos aqui, fazendo a divulgação também dos nossos cursos, do nosso curso online de reparação de injetores Bosch, toda a família, e também diagnóstico. Tá? Então, pessoal, basicamente é isso que nós temos que checar. Vejam como nós temos que ser simples, preciso, rápido, para poder entender por quê. Porque quando nós falamos de diagnóstico, nós falamos de reparação, essa palavra tem que estar sempre presente, ecoando no seu pensamento. Danificou uma peça? Danificou a peça? Ela está danificada? Precisa ser restaurada? Ela precisa ser recuperada, se o fabricante assim ou tem as peças para reparar? Ela precisa ser revisada ou colocada uma nova? Mas a pergunta que não pode deixar calar é: qual a causa raiz? O que levou a esta peça danificar? O que levou esta peça a danificar? Ok? Então, pessoal, fica aí essa mensagem. Pegamos aí como exemplos o injetor da Amarok, porque são duas aplicações que nós vimos, piezoelétrico e de bobina, para que você possa fazer. E, sem dúvida nenhuma, pessoal, investir no seu conhecimento, ok? Investir no seu conhecimento. Se você está se fazendo esta pergunta, qual a causa raiz? E você não está conseguindo caminhar dentro de uma linha de raciocínio, dentro de um segmento onde você vai chegar e encontrar a resposta certa, por que se danificou a peça que não está permitindo que ela realize a sua função dentro do sistema. Aí pode o motor estar falhando, pode estar perda de potência, pode fumaçar, consumo demasiado, o motor não pega, ele pega e apaga, acelera, ele morre. Ou seja, N fatores como causa. Ok, pessoal? Muito bem, estamos aí, tá? Eu não sei como é que nós vamos ficar com relação às perguntas. Deixa eu perguntar aqui para a minha equipe como é que estão aí, porque eu não estou aqui com. Hum, hum, hum. Tá. Ah, ok, vamos ver qual é a mensagem que o meu suporte está me dando aqui. Ok, perfeito. Ok, então nós temos aqui, obrigado. É que como eu estou distante do meu corpo técnico, do meu pessoal de apoio, e a gente tá, então deixa eu tirar aqui o áudio para que não dê. Então vamos lá. Tá. Então vamos ver aqui quais são basicamente. Jorge Guedes, boa noite, professor. Falo de Portugal. É possível o sensor de pressão do reio com chave ligada ter um sinal de 0 volts? Não. A calibração do sensor de pressão do reio é 0,5 Bosch, 0,5 a 0,6 com a chave ligada. Tensão de alimentação 5 volts, chave ligada 0,5 a 0,6. O único sensor que não tem este sinal é 1 volt de 0,9 a 1 volts, é o denso. O que nós temos mais? Boa noite, mestre. O Júnior Brandão, boa noite. Vamos ver aqui. Rosiel Santos,
Boa noite. Estado do Pará, ligado, obrigado pela sua presença, Rosiel. Vamos ver aqui uma pergunta. João Batista, Fagundes, José Jade. Então vamos para o final. Eudes Pereira, professor, aqueles produtos via tanque funciona como estabilizador de diesel? Olha, eu sou muito conservador, Eudes. Eu não gosto de usar produtos. Por quê? Quando você usa produtos, por exemplo, para melhorar a lubricidade, para impedir oxidação, uma série de fatores, você acaba comprometendo também a qualidade da queima. E aí criando muitos resíduos, criando muita borra, muito detritos sobrando dessa queima, porque você está colocando produtos que não é pertinente à composição do diesel e que automaticamente ele não é combustível. E aí, no momento de chama, ele oxida, ele carboniza, ele vira carvão. Então, ele aparentemente se torna eficiente, mas se você for avaliar ao longo da vida útil, não. Então, segredo, é tanque cheio e troca de filtro sempre pela metade do que o fabricante determinar. Tanque cheio, esse é o ponto. E diesel, abastecer o diesel em postos de maior rotatividade. Queremos aqui agradecer a cada um de vocês pela presença, ok? E a gente se vê, então, na próxima terça comestre. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma ótima continuidade de semana e a gente se vê na próxima terça. Uma boa noite a todos.